Sempre tem muita dúvida em relação à conta de energia depois da microgeração instalada. Como entender realmente os dados que vieram na conta? São dúvidas frequentes e, meu vizinho paga R$ 80 de mínimo, por que que a minha está vindo 120? Outra pergunta bem frequente nossa, mas nós combinamos de gerar 800 quilowatts e na energia, na conta mostra energia injetada 200. Por que que só está injetando isso? Enfim, são dúvidas bem comuns e hoje eu vou te mostrar aqui como calcular, tá? O exemplo que eu vou utilizar é uma conta da CPFL, mas a forma de cálculo vale para todas as concessionárias. Então, esse aqui é um caso real e eu vou te mostrar aqui a conta do cliente antes, né, da geração. Cobri os dados aqui só para não aparecer aí, né? Mas vamos lá, ó, uma conta de R$ 2.094, a média aqui também bem alta, próxima disso, e depois do sistema instalado, a primeira conta veio aí R$ 88, tá? Então, é, como entender essas informações que aqui estão? Muito bem, tem uma planilha aqui que eu vou mostrar três passos. Primeiro no momento do planejamento, então é a conta antes do sistema instalado, quando a gente planejou, né, que a gente fechou com o cliente, quando a gente planejou e quando a conta chegou realmente depois do sistema instalado. Então vamos lá, bem rapidamente aqui, só dar uma olhadinha na conta antes do sistema. Então a conta do mês que foi aquela que a gente viu aqui, essa aqui, ó, 2.094,90. Então, o que que veio aqui? 2.203 quilowatts, né, que foi a cobrança. Aqui está o valor do quilowatt sem os tributos, com os tributos, valor total da operação, alíquota de CMS, enfim, todas as informações aí que chegamos no valor de R$ 2.094, certo? Perfeito. Também nessa conta, a gente tem que fazer o quê? Usar aqui o histórico, que é o histórico do último ano, que vai trazer a informação de quanta energia a gente precisa gerar. Já coloquei aqui na planilha também para a gente conseguir ver. Então, eu coloquei lá o mês a mês, ó, do consumo e deu uma média de 1.821 kWh por mês a necessidade, tá? E nós fizemos a venda de um sistema que vai gerar na média 1.828 kWh por mês. Bem justo, né, com o sistema, mas atende perfeitamente. Ok. Aqui tem uma consideração importante a fazer. Ao longo do ano, a gente tem uma variação na geração e isso se dá por conta da época do ano. Então, quando a gente está no inverno, a gente tem menos chuvas, mas a irradiação solar é menor, tá? Então, isso faz com que realmente, ao longo do ano, tenha essa variação. E aqui na planilha, a gente consegue ver muito nitidamente essa variação. Por exemplo, no mês de junho, nós temos aqui 1.619 kWh de geração, sendo que em dezembro, por exemplo, nós vamos ter 1.924, tá? A ideia é que ao longo de um ano, aqui deu uma soma de 21.930. Ao longo de um ano todo, você atinja esses 21.930, que é a sua necessidade, tá? Aqui já é uma consideração importante. Muito bem. Então, vamos lá. Chegamos aí à necessidade de 1.821, e aí é o momento de planejar o sistema. Quanto que a gente vai gerar de energia para esse cliente? Muito bem. Nesse momento aqui, é importante a gente ter consciência que tem um fato que a gente não conhece, que é a simultaneidade. E o que é a simultaneidade? Muita gente desconsidera isso, mas é algo assim muito importante. Simultaneidade é aquela energia que é gerada e consumida instantaneamente. Então, durante o dia, a gente tem a produção de energia e essa energia já fica dentro da casa, dentro do comércio, enfim, onde é aí que ela está instalada. E ela não é contabilizada
concessionária. O seu medidor nem contabiliza essa energia, tá? Então, isso é a simultaneidade. A energia que é gerada e consumida instantaneamente. Não vai aparecer no medidor. E quando a gente está montando o projeto, a gente não sabe qual que é o percentual da simultaneidade. Como que eu vou saber quanto que aquele cliente consome instantaneamente durante o dia? Não tem como, essa informação a gente não tem acesso a ela. E aí a gente faz isso estimado, a gente faz uma estimativa, né, numa residência em torno de uns 30%, se for um comércio em torno de uns 40%, se for uma indústria 60, 70% ou até mais, tá? Só que é uma estimativa. E com isso a gente mostra para o cliente como provavelmente virá a conta dele, tá? Então, vamos lá, voltando aqui à planilha. Eu vou imaginar aqui que esse cliente ele tenha 30% de simultaneidade, tá? Então, significa que 30% da energia gerada vai ser consumida instantaneamente. O restante dessa energia, esses outros 70%, eu vou devolver para a concessionária, o medidor vai registrar e depois, futuramente, eu pego de volta, tá? É assim que funciona. Então, perfeito. Nesse caso aqui, real mesmo, eu simulei 50%, no momento do projeto, eu simulei 50% de simultaneidade. Quanto maior a gente coloca a simultaneidade, menos conservador fica o nosso cálculo, tá? E pode ser que tenha frustração lá na frente. Por quê? Isso varia muito o valor da conta devido à simultaneidade. Por quê? Na energia consumida instantaneamente, você não tem custo algum. Você não paga ICMS, não paga PIS/COFINS, não paga FIUB, enfim, é uma energia gerada e consumida instantaneamente que é custo zero, não tem custo nenhum. Já aquela que é devolvida para a concessionária para usar posteriormente, a gente tem custos que são colocados em cima dela, como ICMS, PIS/COFINS e o FIUB, que é a participação que o cliente tem com a transmissão da energia. Por realmente o sistema está funcionando, né? O padrão de energia está ali, a concessionária está disponível funcionando, e aí a sua contribuição com isso é pagando a parcela do FIUB. Também vamos falar disso mais para frente. Então, ok, nesse caso real, eu considerei 50% de simultaneidade. E aqui eu coloquei uma conta, então, como eu mostrei para o cliente no momento do projeto, você vai pagar em torno de R$ 130 de conta, tá? E aí, como é que funciona isso? Olha aqui, ó, a energia projetada, que é a energia que eu projetei para ele que eu ia gerar, 1.820 kWh por mês, a simultaneidade de 50%. Então ele fez o quê? Ele utilizou instantaneamente 594 kWh, certo? E ele injetou a diferença, a sobra, ele injetou na concessionária, 1.056. Nesse mês aqui que estamos simulando, teria um crédito, teria acumulado um crédito de 512 kWh. Aqui já está a explicação por que que você vê lá no seu sistema, você vê no inversor, nos dados de geração, que você gerou 1.800 quilowatts e aí quando você vai na conta está bem menor. Por quê? Na conta só considera a energia que sobrou durante o dia, aquela energia que você injetou na concessionária, tá? Então, essa é a explicação. Aquilo que você gera consome uma parte instantaneamente, o que sobrou injeta na concessionária. Seguimos aqui. Isso aqui é o projeto, no momento do projeto, tá? E aí chegou a primeira conta depois do sistema instalado. E aí olha um pouquinho o que que aconteceu. Ele pagou aqui, ó, 187 kWh, tá? Ele pagou para a concessionária. Então, essa energia ativa fornecida é a energia que foi consumida daqui nesse caso da CPFL. Em que momento que consumiu essa energia? Por exemplo, consumo noturno, que a gente não tem a geração e é necessário a gente utilizar a energia da CPFL.
Aqui é uma instalação comercial, então à noite não tem realmente operação nenhuma, fica lá uma geladeira ligada, sistema de câmera, enfim, consumo é muito baixo, tá? Outra situação pode ser também em dias de baixa geração, onde a gente teve um dia nublado com chuva que gerou pouca energia e eu precisei complementar, utilizei energia da CPFL, tá? Então, nesse mês aqui, esse cliente consumiu 187 kWh da concessionária, no mesmo período da conta, 4/6 até 3/7, tá? Então, 1.310 kWh, aqui está 1,31 megawatt-hora. Nós tivemos um dia que não registrou aqui. Tem dois possíveis motivos. Ou ele ficou desconectado da internet e o inversor não conseguiu puxar os dados da geração, ou até mesmo pode ter ficado desligado por algum motivo. Eu vou considerar que realmente não geramos energia nesse dia e que deu 1.310. Então, viemos aqui, a geração foi de 1.310 kWh, certo? No mesmo período da conta, e a energia injetada mostra na conta. Tá aqui, ó, a energia injetada. Então, injetada leu 147, o início é 1, a diferença de um para o outro, 146. É o dado que está aqui, ó, 146, ok? Então, eu tenho aqui a informação de que esse cliente gerou 1.310 e ele injetou somente 146. Mostra para mim que o consumo instantâneo dele foi de 1.164 kWh. Olha como é alto esse número para esse cliente, e isso representa uma simultaneidade de 89%, tá? E é isso que faz a diferença na conta. É aqui que realmente mostra por que que um vem um mínimo menor, o outro vem um mínimo maior. Por que que isso acontece? É exatamente por isso, devido à simultaneidade, tá? E aí, voltamos aqui para te mostrar. Esse padrão aqui é um padrão bifásico, então, está aqui a informação. Eu cobri aqui, mas é um padrão bifásico. No bifásico, você tem 50 quilowatts de mínimo que você obrigatoriamente tem que pagar, tá? Então, por isso que aqui aparece, ó, 187 o consumido e a energia ativa injetada, pode ver que aparece 137. Aqui, ó, a diferença daqui para cá é exatamente os 50 kWh, que é o mínimo do padrão. Ok. Então, com essa informação, a gente chegou lá que a conta ficou em 8802. E aqui tem algumas pegadinhas aqui dentro desse cálculo, tá? É, a primeira coisa, no estado de São Paulo, não tem convênio para devolver o ICMS sobre a TUSD, tá? Isso é um assunto bem complexo, mas enfim. O que que acontece? Você paga o ICMS sobre a TUSD no momento que você consome energia da CPFL. Então, pode observar que você consumiu 187 kWh da CPFL e aqui, ó, você pagou R$ 9,09 do ICMS sobre a TUSD, certo? E quando se devolve a energia, ó, os 137 quilowatts que foi injetado, pode ver que ele veio negativo aqui e não tem o imposto aqui. Por quê? Porque esse imposto não é devolvido no estado de São Paulo. E eu vou mostrar aqui na conta realmente como é que acontece, ó. Quando você, aqui é a TUSD, olha lá, ó, quando você pega a energia da CPFL, você pagou R$ 9,09 de ICMS. Quando você devolve energia aqui, a injetada, ó, 137 quilowatts, pode ver que está em branco aqui, ó, porque o imposto não é devolvido. Então, aqui já tem R$ 9,09, que é ICMS, que você pagou e não recebe de volta. Já tem um ponto importante, um ponto de atenção aqui. Outra informação aqui, que também ela fica escondidinha aqui dentro. Pode ver que quando você comprou a energia da CPFL, quando está aqui a energia fornecida, você pagou na TUSD, aqui ó, você pagou 40 centavos, 0,4050, ó. Foi o valor com os tributos que você pagou. E quando você devolveu a energia, né, para a CPFL, quando injetou
137 quilowatts, ao invés de 40,50 de 40 centavos, a CPFL me devolveu só 29. Caramba, e o porquê disso? Aqui também tem uma pegadinha embutida aí que acaba gerando dúvida. Ok, então, por que que o valor aqui é diferente? Agora, em 2024, a gente está pagando 30% do fio B. É a nossa contribuição com a transmissão da energia, tá? Na CPFL, esse cálculo aqui é para a CPFL, então eu tenho aqui que o valor total do fio B, o valor cheio dele é de 18 centavos por quilowatt-hora, tá? Em 2024, nós estamos pagando 30% do fio B. Então é 30% de 18 centavos, que dá 5 centavos e 63 aqui, ó. Então, desse valor total que você paga, que você pagou da TUSD, que é 33 centavos, ó, pode ver aqui, foi o valor que você pagou, 33 centavos. Quando for devolver, vai debitar o valor do fio B, os 30% do fio B, e vai compensar apenas 28 centavos, tá? Então, também aqui já é que está embutida a informação aí dentro, ela não está aparente, mas ela está aí dentro, certo? Então, aqui é outro ponto de atenção, porque quanto mais energia eu consumir da CPFL, maior vai ser o meu mínimo. Eu vou aumentar o valor da simultaneidade, eu vou colocar aqui, ó, vou voltar na anterior, tá? E eu vou colocar os 89% de simultaneidade, vou colocar 90% de simultaneidade, ok, me daria uma conta de R$ 58, tá? Colocando 90% de simultaneidade. Se eu colocar 10% de simultaneidade, vai me dar uma conta de R$ 202. E a geração foi igualzinha. O valor gerado de energia foi o mesmo, foi idêntico. E aqui que está a resposta, por que que um paga maior o mínimo do que o outro, tá? Só reforçando aí a informação que é bastante importante, é uma dúvida bem frequente. Então, nesse caso aqui, nesse mês, ele acumulou 9 kWh em créditos que vai poder ser utilizado futuramente. Está aqui, ó, vem a informação, o saldo da energia da instalação é de 9 kWh, tá? Nos próximos meses, vai acumulando e vai somando isso quando necessário for. Perceba que ele é um cliente que tem uma sazonalidade. Lá no alto verão, ó, novembro, outubro, novembro, dezembro, ele vai consumir mais do que ele gera. Isso significa que ele vai precisar ter créditos, ele vai precisar ter energia reservada para que ele possa realmente usar esse crédito e não pagar a conta, tá? Então precisa estar atento a esses detalhes. Com essas informações que eu passei, você consegue conferir a sua conta, consegue tirar suas dúvidas, tá? E espero aqui ter esclarecido, sim. Se ainda assim ficou alguma dúvida, você pode me chamar, que eu vou te explicar, vou te trazer as informações que faltaram para que você possa realmente estar tranquilo com o seu sistema fotovoltaico. Esse monitoramento, né, que a gente faz, que a Plusol aí faz, ele traz essa segurança, porque a gente realmente consegue confirmar todos os meses aquilo que a gente combinou em contrato, tá? Então, se você tem dúvida com a conta, se quer minha ajuda para sua análise, pode contar comigo. Vai ser um prazer te ajudar e eu espero aqui ter contribuído para você ficar mais tranquilo e feliz com o seu sistema em funcionamento. Até breve, até o próximo vídeo.